Como investir em imóveis com pouco dinheiro? Hoje qualquer imóvel, né, uma casa, um apartamento está custando 200 mil, 300 mil. Meu irmão e eu compramos há poucos dias atrás uma casa numa cidade de 4 mil habitantes que já foi construída há mais de 20 anos por mais de 700 mil reais. Loucura, não é? Na década de 70, meu pai comprou um terreno onde ele mora até hoje, numa zona rural dessa mesma cidade de 4 mil habitantes, a troco de produção naquele terreno, ou seja, ele produziu soja lá e com a produção, na hora da venda, ele ia pagando o terreno. Esse tipo de negócio já não acontece mais hoje em dia, não é? Então, como investir em imóveis hoje com poucos recursos? Eu vou te mostrar aqui algumas das estratégias que eu utilizei e que eu utilizo para investir em imóveis e vou te passar um fundamento para investir em imóveis com poucos recursos. Mas antes, já se inscreva nesse canal e curta esse vídeo porque toda semana tem aula ao vivo e conteúdo para te ensinar a investir em imóveis do jeito certo. Então curte esse vídeo e já se inscreva no canal. Antes de mais nada, a gente precisa definir 3 coisas. Primeiro, o que é pouco recurso? Talvez você é um médico, tenha mais de R$1 milhão, acha que isso é pouco para investir em imóveis. Talvez você está começando a sua carreira, os seus negócios ainda e tem menos de R$100 mil. Então vamos fazer uma divisão aqui de 100 mil abaixo e 100 mil acima. São estratégias diferentes para a gente definir nesse vídeo aqui. Segundo ponto. Esse vídeo aqui é sobre investir em imóveis e não sobre empreender com imóveis. Porque tem estratégias para você multiplicar patrimônio no mercado imobiliário, que eu também utilizo, onde você tem que empregar seus esforços além do capital inicial. Por exemplo, construir um imóvel para vender, comprar um apartamento, reformar e vender, você está investindo seu tempo, mais recursos para produzir mais riqueza. E já o investimento é aquele que você faz um Pix e depois vai receber outro. Basicamente isso. E isso já linka na terceira definição nossa aqui. O que você está buscando? Multiplicar patrimônio nesse momento da sua vida ou buscar renda passiva? Vou te ajudar com essa resposta, tá? Se você está numa fase de construção do seu patrimônio, tem energia ainda para você comprar, vender, fazer negócios, eu recomendo fortemente que você foque em comprar e vender imóveis para multiplicar teu patrimônio mais rápido, sempre se atentando com a segurança. Agora, você está num outro momento da sua vida, você já quer desacelerar, quer ter mais tempo livre, não quer fazer tantas tomadas de decisões ao longo do tempo, aí você pode comprar galpão, pode construir um galpão para alugar, salas comerciais, kitnets, apartamentos para locação e além da valorização do próprio ativo, do próprio patrimônio, você ter aí uma renda residual ao longo do tempo. Feitas essas 3 definições, agora vamos entender como investir em imóveis com poucos recursos, considerando que você tenha menos de R$100 mil hoje para investir. Eu não vou falar aqui de fundo de investimento imobiliário, porque isso aí você já tem outras pessoas falando aqui no YouTube, eu tô falando de imóveis real oficial, investindo diretamente no mercado imobiliário, que é o que eu faço na última década, mais de uma década, investindo e empreendendo no mercado imobiliário. Primeiro, basicão, feijão com arroz, terreno. Terreno, qualquer cantinho do mundo onde estiver expandindo o mercado imobiliário, vale a pena você comprar terras. Então, regiões de expansão do agronegócio, cidades do agronegócio, né? Logo depois da região da cidade, ali onde está adensando um pouquinho para frente, comprar um terreninho ali num loteamento novo. Numa região litorânea onde está vindo mais turistas, comprar uma segunda, terceira moradia, em regiões de expansão industrial também, são os 3 principais lugares para você comprar terreno e ter valorização ao longo do tempo, onde você vai dar uma entrada, uma pequena entrada e um parcelamento longo. E aí vem muita gente tem aquela dúvida, poxa, mas não vai valer a pena porque a parcela, o custo da parcela, né, a correção é muito cara, mas aqui entra um segundo ponto. Nesse momento tão importante quanto a multiplicação do seu patrimônio também é a construção da disciplina de investir todo mês. Homem que é homem, tem um boleto vencendo todo mês de imóvel, tá? Brincadeiras à parte, mas é importante você ter uma parcela de um investimento seu todo mês vencendo, como se fosse um investimento compulsório, uma previdência privada, porque isso te disciplina a guardar parte do que você ganha para aplicar lá. E imóveis, eles funcionam muito bem dessa maneira. Quando você vê, você já pagou aquele bem, quando que, se você não tivesse investido nele, talvez você teria gasto com uma viagem, talvez teria gasto com coisas irrelevantes. E assim você multiplicou, protegeu o seu patrimônio e agora tem um ativo imobiliário que valorizou talvez 2, 3 vezes mais do que você investiu inicialmente. E principalmente nessa faixa de preço, tá? Em terrenos de 30, 50 mil, 70 mil,
eles têm o potencial de dobrar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar muito mais rápido do que um terreno de R$1 milhão. Eu vou te dar um exemplo logo depois de um terreno que eu comprei por 900 mil, que já dobrou, triplicou de preço, mas nem se compara a um terreno de 50 mil. Então, você comprar alguns desses terreninhos com uma entrada baixa, além da disciplina de pagar a parcela todo mês, conforme você vai ganhando um pouco mais de dinheiro também, você antecipa algumas parcelas, você vai ter a multiplicação do seu patrimônio muito mais rápido. E de quebra, proteção do mercado imobiliário, porque é mais importante do que a própria valorização, é você não perder dinheiro, não é verdade? Agora é importante destacar que terrenos geralmente têm uma valorização substancial a partir de 3, 5 anos, tá? Então você está fazendo um investimento aqui não para fazer trade, né? Você está fazendo um investimento de médio e longo prazo. Só que você vai ver o teu terreno que você comprou por 50 mil, ano que vem valendo 55, no outro ano 60, no outro ano 65 e de repente 120 mil. É assim. Acontece alguma dinâmica na região, alguma valorização, alguma indústria que se instala, uma movimentação no mercado, liquidez no mercado imobiliário, taxa de juros mais baixa, enfim, que gera mais volatilidade e mais aumento de preço. E é nesses momentos que é um bom momento para você vender, depois que você dobrou ou triplicou de preço do terreno. Supondo que você já está em outro momento do seu jogo, né? Você tem mais de 100 mil reais, é um empresário, é um médico, é um profissional autônomo, já multiplicou um pouco mais de patrimônio, eventualmente já comprou a casa própria e agora você está querendo investir em imóveis para multiplicar patrimônio ainda mais rápido. Bem, terras continua sendo e sempre continuará sendo uma ótima forma de investir no mercado imobiliário. Uma das mais simples, uma das mais eficientes, uma das mais seguras e uma das mais rentáveis. Te falei antes que eu comprei um terreno, isso foi em 2019, por 880 mil. Olha a negociação. 10 mil reais de sinal de negócio. 70 mil em 90 dias. Já quitei 80, faltou 800 mil. 100 parcelas de 8 mil reais. Bom, né? E o melhor de tudo, você não vai acreditar. Corrigido pelo CUB. Para quem entende do mercado imobiliário, sabe que terrenos geralmente são corrigidos por INCC ou geralmente IGPM, né? IGPM mais 0,5, 0,6, 0,8 ao mês. Só que como eu comprei de uma incorporadora de repasse, ela colocou no fluxo dela de pagamento lá e ela reajustou pelo CUB. Então foi um bom negócio. O fato é que, qual que é o princípio aqui? Proposta não é ofensa. Negócios bons existem sempre. Veja, 10 mil reais de sinal de negócio. Eu não fiz esse único terreno, a compra assim. Eu fiz vários assim, para construir alguns empreendimentos, para vender, porque era o que eu tinha. Então eu sempre mandei a proposta. Cara, eu consigo colocar 10 conto aqui. Porque em 90 dias eu levantava recursos com amigos, com investidores, e aí quitava o terreno ou fazia o parcelamento. Então esse foi um dos negócios muito bons que eu fiz e que você consegue encontrar aí na sua região, sim. Porque cavalo encilhado, ele não passa uma vez só na vida, ele passa de tempos em tempos. Então comprar terreno, mesmo fundamento, uma entrada baixa, parcelamento longo para você revender no futuro, porque você ganha no repasse desse imóvel. Segunda forma, de se você tem mais de 100 mil reais para investir, é apartamento na planta. Se não fosse bom, os últimos 30, 40 anos do mercado imobiliário, por exemplo, de Balneário Camboriú, se pegar só um tiquinho do mundo, mas em todo lugar isso funciona, não seria tão atrativo para investidores. Por que o pessoal compra apartamento, vende, compra apartamento, vende, compra apartamento, vende? Não só em Balneário Camboriú, São Paulo, qualquer região do país, o Nordeste está bombando também, porque vale muito a pena comprar apartamento na planta e revender. Eu vou te explicar os fundamentos por detrás disso. Primeiro, o valor de entrada é baixo, você dá 10, 15, no máximo 20% do valor daquele imóvel no ato da assinatura do contrato. Depois você vai pagar durante a obra 30%, 40%, 50% do valor desse imóvel em parcelas e balões, reforços semestrais, anuais e assim por diante. E o saldo você faz via banco após a regularização, a verbação daquele empreendimento, a emissão das matrículas e tudo mais lá na frente das escrituras, aí você vai para o banco. Então, primeira coisa, você teve uma baixa exposição de caixa inicial, um parcelamento longo que você coloca aí nos pagamentos do seu mês e você nem sente tanto aquela parcela, você se ajusta, se disciplina para pagar. Segundo, você pode e deve, se você quer multiplicar seu patrimônio e não usufruir daquele bem, vender durante a construção. Depois da metade do empreendimento, já passou do cinza, está entrando na fase de acabamento, aí vem aquelas famílias olhar para aquele imóvel para comprar para ser o seu lar e você é um investidor do mercado imobiliário. Então você consegue repassar nesse momento sem ter aportado nem 50% do valor total daquele imóvel. E supondo que ele valorizou aí
30%, 40%, às vezes 50% nesse período, você expôs somente 50% do valor do imóvel. Então você teve basicamente um dobro, uma multiplicação do seu patrimônio por não ter exposto todo o capital. Porque o cálculo sempre é feito com base no quanto você tirou do bolso e quanto retornou para ele, e não sobre o custo total do imóvel. Faz sentido? Bom, esse é um fundamento que eu quero te explicar um pouco mais aqui nesse vídeo. Antes, deixa eu te dar um exemplo. Nesses últimos anos, a CP8 Empreendimentos, minha empresa, né, a gente sempre trabalhou com investidores. A maior parte dos nossos investidores faz isso. Ele investe no começo para sair antes do término ou depois do término, mas o objetivo é revender, não é necessariamente usufruir do bem. Né? E com isso tem multiplicação do patrimônio, tem uma rentabilidade muito acima de qualquer renda fixa, na pior das hipóteses, né? Então, esse é um formato de investimento que a gente faz muito aqui na CP8. Inclusive, está convidado aqui, se você quer fazer parte, quer ser um dos investidores junto comigo, com a CP8, no investimento em imóveis aqui no litoral norte de Santa Catarina, coisa que eu faço há mais de 11 anos aqui. Eu vou deixar um formulário aqui na descrição desse vídeo para que você possa aplicar e meu time vai entrar em contato contigo, fazer um bate-papo, entender o seu momento e quem sabe a gente invista juntos aqui. Então, faça sua aplicação aqui que logo a gente conversa. E o fundamento por detrás do investimento imobiliário, que grande parte das pessoas que multiplicou o patrimônio com imóveis fez, é a alavancagem. Alavancagem com financiamento imobiliário, com o próprio parcelamento junto com a loteadora, com a construtora, com a incorporadora, com consórcios, por incrível que pareça, tem bons e não tão bons consórcios, né? Mas você tem que escolher muito bem, como qualquer outro produto. Ou seja, você se alavancar com recursos de terceiros, com recursos de banco, ou mesmo diminuindo a tua exposição de caixa, é uma das melhores formas de você multiplicar patrimônio. Às vezes nem é se alavancar, mas ter um espaço de tempo, né? Ter aí 10, 15, 20 meses de carência para quitar um imóvel e nesse meio tempo você revender ele. Esse é o fundamento para você transformar 100 mil, 200 mil, 500 mil reais em 200, 400, 800, 1 milhão de reais, enfim, multiplicar o seu patrimônio. É isso que eu fiz nesses últimos anos, é isso que eu continuo fazendo. A alavancagem da maneira correta é extremamente interessante para potencializar os teus resultados. Só não pode ir pegando recursos com taxa de juros que não faz muito sentido, porque aí diminui, enxuga muito sua margem de lucro. É improvável que você perca dinheiro investindo em imóveis, se fizer o básico, mas pode diminuir muito. Então, a alavancagem tem que saber aonde buscar esse recurso da maneira correta. E lembre, toda semana eu dou uma aula ao vivo aqui no canal, te ensinando como investir em imóveis do jeito certo. Então se inscreva aqui no canal se você não está inscrito ainda, deixe seu like nesse vídeo aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!